Nós te louvamos pelo privilégio que temos, Deus, de abrir a Bíblia, de conversar, de expor a Tua palavra. E aqui, meu Deus, não é a minha boca, Pai. Não é a minha boca, Pai, falando, mas é o Teu Espírito Santo falando através da Tua palavra. Deus, que neste momento, Pai, o Teu Espírito Santo possa capacitar os irmãos para compreender a Tua palavra, possa capacitar a minha vida para compreender aquilo que o Senhor ainda quer falar comigo, Pai, além do que o Senhor já falou. Espírito Santo de Deus, se não fosse a Tua presença em nosso coração, não adiantaria de nada estarmos aqui. É porque nós cremos que o Senhor nos convence, é que nós estamos aqui. É porque o Teu Filho Jesus morreu, o Teu Filho Deus, Jesus, morreu naquela cruz, é que nós estamos aqui. Pai, fala conosco nesta noite, nós precisamos de Ti, Jesus. Amém. Amados, eu queria que você, nesse momento, pensasse junto comigo. Eu vou pedir uma ajuda para vocês. Estou percebendo que vocês estão muito quietos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não vou pedir ajuda nenhuma, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm liberdade para falar aleluia, para falar glória a Deus, depois de uma coisa que você entendeu. Amém? Amém. Tá melhor, melhorou, fica melhor. Contato visual ajuda. Amados, você tem liberdade de expressar com a sua boca o que você sente. E eu queria te fazer uma pergunta. O que é o Evangelho para ti? Já parou para pensar nisso? O que é o Evangelho para você? Ah, Leandro, o Evangelho são as boas novas. O Evangelho é a obra redentora de Cristo. Você acredita que existem pessoas que têm vergonha de dizer que faz parte de uma igreja evangélica? Você acredita nisso? Que existem cristãos que têm vergonha? Ah, porque falar evangélica parece... É porque tem muita igreja que tem no evangélico, no nome que tem umas práticas meio estranhas. Mas nem porque existem homens que têm práticas ruins, eu não deixo de ser homem. Nem porque existem, sei lá, pais que têm práticas ruins que eu não amo ser chamado de pai. E nós somos sim evangélicos porque nós cremos no Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Então não deixe de... Não sinta vergonha disso. Não precisa sentir vergonha disso. O que é o Evangelho para você? O Evangelho é a boa nova, Leandro. Mas quem precisa de boa nova, você já se perguntou? Por que você está aqui? E por que alguns ou muitos estão no parcão nessa hora? Por que para eles não é uma boa nova? Não só aqui, mas hoje existem várias igrejas encharqueadas. O que é o Evangelho para nós? Amados, abra a tua Bíblia comigo lá em Números. Números, versículo 21, capítulo 21, desculpa. Cadê minha água? Minha água. Achei. Eu não sei vocês, mas estou me sentindo abençoado pregando com fundo musical. Não, sério mesmo, gente, é isso aí. Graças a Deus. A música podia ser outra. Em outros tempos era um tum, 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 tum no clubinho que era difícil. E graças a Deus estamos aqui. Quem dera fossem mais igrejas. 21, capítulo 21, versículo 4. Os irmãos acharam aí? Que conta uma história que eu queria compartilhar com vocês para a gente começar esse assunto. Então os israelitas partiram do monte Hor,
pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos? Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há nem pão, nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim? Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre a haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Amém? Eu vou ler de novo o versículo 8. E quando eu terminar de ler, você diz amém. Amém? O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Amém. Amados, o pano de fundo, o contexto dessa história, nos conta a história, um pedaço da história do povo de Israel, que precisa cruzar pela terra dos Edomitas, que é a terra... Os Edomitas eram descendentes de Esaú, que é irmão de Jacó. Ora, Jacó é Israel. De Jacó veio o povo de Israel. Lembra a história, né? Que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha para Jacó? Jacó, o povo de Israel, queria passar então pelo meio da terra de Esaú, dos descendentes de Esaú. Mas o rei dos Edomitas não permite. Preste bem atenção nesse pano de fundo. Não permite essa passagem. Israel então teria que dar uma baita de uma volta para chegar no ponto que eles queriam. Nessa baita volta, eles partem então do Monte Hor. E caminhando para o Mar Vermelho, rodeando a terra de Edom, como eu expliquei para vocês, eles começam a ficar impacientes. E a Bíblia diz que no caminho eles começam a ficar impacientes e eles começam a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo... E aqui eu vou fazer vários paralelos, fique bem ligado comigo aqui. Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há nem água e nem pão e nem água? Sabe, meus amados, havia, e eu quero que você seja bem generoso comigo nessa comparação, havia um casal que estava em um jardim. E chegou uma cobrinha lá, né? Uma serpente. E fala para ela: quem sabe tu come desse fruto? Porque o dia que tu comer, tu vai ser igual a Deus. Tu vai saber, tu vai conhecer o bem e o mal. E imagino que a mulher ficou bem impaciente. Ai, eu vou comer dessa fruta para conhecer o bem e o mal. E não estou nada contra as mulheres, a mulher e o homem, os dois comeram, tá? Só que a mulher comeu primeiro e está lá. Nessa história aqui, o povo que era um povo abençoado, meus amados, um povo que vinha sendo conduzido por Deus, não tinha comida, não tinha água, Deus providenciava chuva, Deus providenciava maná, Deus providenciava sombra, providenciava sol, Deus providenciava tudo para um povo desobediente, de dura cerviz e que precisava caminhar por um deserto, um caminho que duraria muito pouco tempo e durou 40 anos. E eles então, isso é um dos cenários que eles se revoltam. Eles ficam impacientes. Eu faço um paralelo com Adão e Eva, porque lá eles entram num cenário de pecado.
E aqui, eles vinham debaixo da bênção de Deus e reclamam. Por que tirou a gente do Egito? Eu queria que a gente prestasse atenção em alguns pontos desse texto. Primeiro ponto, a impaciência do povo. A murmuração do povo. E eu faço um paralelo aqui com o pecado. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então o Senhor mandou, no versículo 6, para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo. E muitos morreram. Muitos morreram do povo de Israel. Morreram muitos do povo de Israel. Muitas pessoas, amados, na sua ingenuidade, eles caem na bobagem de questionar por que Deus manda cobra para poder morder as pessoas, morrer. Deus não é um Deus bom? Por que as pessoas morriam no Velho Testamento e Deus mandava matar? Nós precisamos lembrar que Deus, Ele criou o ser humano. E Ele deu ao ser humano livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Para que eles escolhessem estar com Deus ou não estar com Deus. Meus amados, o salário do pecado é o quê? É a morte. Este é o salário do pecado, é a morte. Então, um povo que estava em pecado merecia o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Eu comparo esse cenário das cobras venenosas com o homem e a mulher se encontrando. Gente, eles estavam nus e estavam de boa. Eles se escondem quando inauguram o pecado. Eles conhecem o bem e o mal. Conhecem a vergonha. Conhecem o medo. Eles conhecem a morte. Eles têm que sacrificar primeiro o bichinho para fazer roupinha de pele. Eles conhecem a expulsão do jardim. É a consequência do pecado. As cobras venenosas nesse capítulo aqui, nesse trecho, é a consequência do pecado. Diante dessa consequência, meus amados, diante da morte, o que é um ser humano que olha para a morte e sabe de onde vem a vida, como eles sabiam, pensa: nós vamos correr para quem tem a vida. Eles foram e falam a Moisés: Moisés, o povo foi a Moisés e diz: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tirem de nós as cobras. O povo se arrepende. O povo ora. E o povo ainda pede. E ainda descreve como tinha que ser a solução, né? Ore. Não é só ore para que Deus resolva, não. Ore para que Deus tire as cobras. Existe sim um arrependimento nesse ato. Mas Deus não tirou as cobras. Deus não tirou as cobras. Deus não acaba com as cobras venenosas. Meus amados, o pecado, depois do arrependimento, ele ainda existe. Ele ainda existe. O pecado ainda paira no mundo. O pecado, o nosso maior inimigo, não é aquele colega de serviço lá que você tem problema com ele, não é o seu chefe, não é o seu maior inimigo, não é aquele vizinho chato, não é aquele parente chato. O seu maior inimigo é Satanás e o pecado. É o plano de Satanás que usa o instrumento do pecado e usou o instrumento, nos apresentou o pecado. Afinal de contas, assim como ele foi orgulhoso e traiu a Deus, ele nos apresentou o orgulho e nós traímos a Deus.
Amados, muitas vezes eu vejo pecadores tendo a infelicidade de comparar a traição de Judas com Jesus com algo que ele viveu. Ah, o meu irmão me traiu, tu viu? Assim como Judas traiu Jesus, o meu irmão me traiu. Meus amados, a traição de Judas a Jesus, ela é a tipologia de quando nós pecamos e quando nós nos afastamos de Deus. Ela não tem nada a ver com você trair, não estou dizendo que está certo trair uma pessoa ou alguém, mas não se compare a Jesus. A tipologia de pecado de Judas e Jesus é quando nós não nos arrependemos, é quando nós não deixamos nossa vida sendo sujeita por Deus, sujeita a Deus, e nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos ter o controle da nossa vida. A nossa vida não está no nosso controle, meus amados. Nós não somos os controladores da nossa vida, amém? Não somos. Nós somos sujeitos a Deus. Nós deveríamos ser sujeitos a Deus. Então, o povo se arrepende, nós nos arrependemos, mas o pecado ele não saiu do mundo. O que Deus fala para Moisés? E aquilo que eu pedi para você ler comigo no 8. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque sobre uma haste, para quem for mordido e olhar por ela, viva. Amém? Para quem for mordido por ela, pelo pecado, para quem for mordido pelas serpentes, olhe para aquela serpente no deserto, naquela haste, seja curado. A serpente, meus amados, é a expiação de Deus. A serpente é a cura de Deus. A serpente é a solução de Deus. Para um povo desobediente, para um povo que tinha consequência das cobras venenosas. A serpente era a expiação de Deus. A serpente era a solução de Deus. Quando eu li esse texto, eu fiquei refletindo, eu li várias vezes esse texto antes de preparar a pregação. E eu comecei a pensar, e eu olhei assim, meu Deus, tudo que parece muito natural. O homem não se arrependendo, o homem se rebelando, o homem se arrependendo. A serpente sendo enviados por mim parece muito natural. Agora, olhar para uma serpente no deserto, estando com uma picada de cobra, e essa serpente te curar, meus amados, isso é maluco. Uma serpente de bronze no deserto. Você já pensou nisso? Um pedaço de metal. Eles olhavam para aquele pedaço de metal e eram curados. Essa semana, eu indo para o serviço, eu não sou muito de emocionar, amados. Não sou muito de emocionar. Essa pregação nasceu naquele testemunho ali que eu ouvi. Eu nem vou saber contar direito. De um pastor, deixa eu ver se eu consigo ser rápido nisso. De um pastor que estava em sua igreja e chega até ele, um jovem da sua igreja. Talvez vocês todos já ouviram esse exemplo, mas eu acho que alguém não ouviu ainda. O jovem chega à sua igreja: pastor, depois do culto, né? Pastor, como o senhor me vê? Eu vejo um jovem de 20 anos, um homem apessoado, não sei o quê, né? Simpático. Pois é, pastor, eu não sou um homem, eu sou uma mulher de nascença. Pastor: ah, certo. E eu quero me batizar no batismo. Por que você quer se batizar? Porque eu acredito em Jesus, eu creio que Ele é meu Salvador. Então tá, o batismo é tal dia, dê seu nome e venha no batismo.
dia do batismo, essa pessoa chegou, essa mulher chegou, que era homem, tinha tomado hormônio, um monte de coisa. Ela chegou, me perdoem se eu não contar como é, meus amados, mas ela chegou e pediu: pastor, eu posso orar antes do batismo? Ela pediu para orar. E não é comum isso aí. Geralmente o pastor ora pela pessoa e batiza ela. E essa pessoa orava assim, algo nessa linha, tá, meus amados? Senhor, nesse dia aqui, morre fulano, para renascer a fulana. E depois daquele dia ela voltou a ser mulher. Meus amados, eu não sei vocês, mas quando eu ouvia esse testemunho, eu comecei a berrar no carro. Eu estava indo por serviço, comecei a berrar no carro. E eu comecei, Deus começou a falar comigo o poder do Evangelho. O Evangelho, ele tem poder. O Evangelho tem poder para transformar vidas. Nós muitas vezes limitamos, meus amados, nós olhamos isso aqui é uma coisa humana. Isso não tem jeito. Não faça isso. Deus levantou uma serpente de bronze no meio do deserto. Um pedaço de metal que as pessoas olhavam e eram curadas. E não tem a ver com a serpente, não tem a ver com o bronze, mas tem a ver com Deus ter dito, Deus ter falado: quando vocês forem picados por essa cobra venenosa, olhem para a serpente e eu vou curar vocês. E existem duas coisas, amados. O sobrenatural desse texto junta duas coisas. Uma serpente que Deus levantou e disse que nela estaria cura. Ou seja, Deus disse e o povo crer e olhar para a serpente. Existe um ato de crer e olhar para a serpente. Eu tenho certeza que só foram curados aqueles que acreditaram que olhando para a serpente seriam curados. Amém? Amém. Nós precisamos de boas novas ou não precisamos? Amém. Você não tem alguém no parente seu com problemas, talvez não resolvíveis, talvez insolucionáveis, que você disse isso já era? Não. O Evangelho tem poder. Mas o que tem a ver comigo uma serpente, Leandro? Leandro, o que tem a ver comigo uma serpente? Abre comigo então em João. E a gente vai ver o que tem a ver uma serpente conosco. João 3,14. E o Lipe pregou sobre isso há 2 domingos atrás. Não foi bem sobre isso, mas ele cutucou nesse versículo aqui. E eu não sei porque Deus nos traz de novo isso. Diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, essa serpente que nós falamos agora, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Amém? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu vou ler de novo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora sim tem a ver conosco. Amados, agora sim tem a ver conosco. Essas são as boas novas. Glória a Deus. Nós não estamos mais condenados à morte porque o pecado... Porque nós já nascemos no pecado, sabemos que nós nascemos, nossa natureza é pecaminosa. Mas em Deus, queridos, nós temos a redenção. Em Deus nós temos a cura. Em Deus nós temos resgate. Em Deus nós temos expiação. A palavra que você quiser usar.
Meus amados, quando eu vi esse testemunho, eu chorei no carro, eu chorei aqui de novo. Porque eu fiquei imaginando. E sabe que são esses testemunhos que fortalecem a nossa fé, muitas vezes. Porque nós olhamos assim, Senhor, mas é esse caminho que nós temos que seguir, Senhor. Nós temos que deixar isso para trás. Nós temos, Pai, que vai doer, Deus. Vai ser complicado. Vai ser um gasto enorme de energia, Pai. Mas é isso. É isso. O Evangelho não pode parar de ser pregado. O Evangelho não pode parar de ser anunciado. Em troca das minhas experiências. Quando eu vi esse testemunho, eu comecei a berrar e lembrei do poder do Evangelho. Pastor Luiz, quantas vezes, Pastor Luiz, a muralha é grande? E nós olhamos, muitas vezes, porque todos nós aqui, amados, somos humanos. E nós muitas vezes olhamos com olhos humanos. Nós muitas vezes olhamos com os nossos pequenos e falhos olhos humanos. Nós fazemos cálculos com a nossa mente humana. Nós temos expectativas com as nossas expectativas humanas. Mas quando nós lembramos que o Evangelho é o poder de Deus, que Cristo morto naquela cruz é o poder de Deus que permite, amados. Cara, você podia estar em qualquer lugar, meus irmãos. Vocês poderiam estar em qualquer lugar hoje. Você decidiu estar aqui. Você preferiu estar aqui. E eu não vou entrar muito nesse mérito, porque se você está aqui, o Espírito Santo também te convenceu a estar aqui. Mas você também aceitou ser convencido por Ele. Isso não é uma via de uma mão única só. Isso é algo em parceria. Porque se eu digo que é só o Espírito Santo, por que Ele não convenceu outros então? E aqui a gente entra num papo muito louco. E eu sou aqui o que acredito que existe uma geração de energia. Veja bem, eu sempre falo esse exemplo porque fica fácil de entender. Lá em Itaipu, o pessoal tem uma água que gera turbina lá e tem um monte de coisa, amados, um monte de fio, um monte de motor, um monte de torre, um monte de coisa e vem isso aqui e chega na sua casa. A luz elétrica. Mas se você não apertar o botão, não tem luz. É mais ou menos assim que eu enxergo o plano de salvação, tá? Existe um 0,00001% de coisa que você precisa fazer. Existe uma cruz que você precisa carregar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Romanos 1, abre comigo lá. Romanos 1, meus amados. A partir de hoje, se nós muitas vezes olhamos com nossos olhos humanos, nós precisamos olhar mais com nossos olhos da fé. Nós precisamos olhar mais com nossos olhos da fé. Paulo está falando aos romanos. Um povo antigo, cheio de sabedoria. E no início da carta, bem no princípio da carta, capítulo 1, versículo 16, ele fala assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Amém. O poder de Deus, o Evangelho, meus amados, ele é o poder de Deus.
Eu tenho certeza que esse testemunho que eu contei, terceirizei, nem devo ter contado muito bem, dessa pessoa lá da igreja, de uma outra igreja lá. Cara, ele olhou para Cristo. Ele entendeu o poder do Evangelho. Ela entendeu o poder do Evangelho. E aqui eu quero te convidar, nessa hora, a encarar a vida, a olhar para a vida, entendendo ou buscando olhar pelos olhos da fé. Sabe, meus amados, assim como a serpente se levantou no deserto, Deus levantou a serpente no deserto, e aquele que era curado olhava para a serpente, nós precisamos ter nossos olhos na cruz de Cristo. Amém, Jesus. Os nossos olhos precisam estar na cruz de Cristo quando nós acordarmos. Os nossos olhos precisam estar na cruz de Cristo durante nosso dia, no trabalho, na escola, na família, aonde for, no almoço, no jantar, na hora de dormir. Os nossos olhos precisam estar na cruz de Cristo. Isso faz parte do nosso processo de santificação. Nós olhamos para a cruz de Cristo com nossos olhos da fé. E é na cruz de Cristo, veja bem, é na cruz de Cristo que a cura acontece. É na cruz de Cristo que a santificação acontece. É na cruz de Cristo, meus amados, que Cristo começa a te revelar. O Espírito Santo é quem faz isso hoje. Leandro, agora vamos vencer esse pecado aqui? Ah, Senhor, mas eu não consigo. Eu sei que tu não consegue, mas tu quer pelo menos? Eu quero, Senhor, então vem comigo. Vem comigo que eu estou aqui. Mas Deus, eu caí de novo. Não, mas tu quer? Eu quero. Mas olha mais para a cruz de Cristo. Te sujeita mais à cruz de Cristo. Meus amados, nós temos olhado para a cruz, e aqui fica uma pergunta para mim, primeiramente, e eu deixo para vocês pensarem também. Em todas as situações da nossa vida, nós olhamos para a cruz? Nós olhamos para a cruz em tudo? Ele é o balizador da nossa vida com Deus? Ou se você ainda não conhece a Cristo, ou está se chegando agora ao Evangelho, a confrontação, o confronto, ele é o mesmo. É o mesmo. Porque o pecado, ele não foi tirado do mundo. O pecado daquele que está em processo de santificação ainda o rodeia. E de vez em quando pica. Mas quando pica, nós olhamos para a cruz de Cristo. Quando o pecado vem, nós olhamos para a cruz de Cristo. E nós sabemos que nessa cruz nós temos o perdão. Nessa cruz nós temos a cura, temos a redenção. A justiça de Deus, meus amados, ela é revelada no Evangelho. O versículo 17 diz que porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Leandro, mas o que é a justiça de Deus? Quer dizer que agora então os meus inimigos vão cair? Quer dizer que é isso? Quer dizer que agora eu vou ganhar aquela causa na justiça? Quer dizer que agora, pode ser, mas que bom que ganhe, né? Amém? Quer dizer que agora aquele meu vizinho chato vai embora? O que é a justiça de Deus? Uma vez eu ouvi essa frase e é a maneira que eu mais consigo entender a justiça de Deus. Fala assim comigo, a justiça de Deus são as coisas sendo feitas à maneira de Deus. Como é que é a maneira de Deus? É a maneira de Deus. Muitas vezes nós não entendemos. Até porque, meus amados, nós estamos ainda numa condição de quem olha no espelho, sabe? Como Paulo fala. Olha no espelho, meio turvo ainda. Eu se tiro assim, é assim que eu imagino. Que olha ali para tudo meio borrado. Mas um dia nós conheceremos essa justiça face a face. Um dia nós conheceremos Ele face a face.
Meus amados, mas algumas coisas nós conseguimos entender da justiça de Deus. Ele entregou o seu Filho unigênito pelos piores pecadores. Eu não sei você, mas Paulo era dos piores. Eu também sou, e nós somos os piores pecadores. E ele entregou o seu Filho, que ele tinha de mais valor, por mim e por ti, os piores pecadores. Veja que justiça difícil de entender, mas maravilhosamente boa de se entregar. Essa é a graça, meus amados. Essa é a graça. A justiça de Deus se traduz na graça. Você quer ver uma outra coisa? Deus, ou Jesus, Deus é o seu Filho, Jesus morreu por nós. Alguém consegue me dizer aí? Pode falar. Não precisa falar. Não precisa falar. Não precisa falar. Deixa que eu falo aqui sozinho. Deus entregou o seu Filho. Cristo morreu por nós. O que Ele espera da igreja? Deus espera de nós, meus amados, sujeição. Cristo espera de nós sujeição. Esta é a mesma. Você já pensou? Você já parou para pensar? Por que Deus criou o homem e a mulher? Já parou para pensar isso, não? Por que tem homem e mulher? Já parou para pensar? Por que tem filho e pai? Por que tem irmão? Por que tem marido e esposa? Por que, amados, que tem que ter família? Por que tem que ter irmão? Por que tem que ter irmão adotivo? Tem também irmão adotivo? Leandro, é para ter procriação, é para ter continuidade na espécie. Meus amados, eu creio que é para que nós entendêssemos os preceitos de Deus. Nós temos irmãos para entender o que é viver uma vida em comunidade. Nós temos pais para entender o que é ser submisso aos pais. Nós temos irmãos e nós, a Bíblia diz que nós somos irmãos adotivos de Jesus, sabia? Nós somos filhos por adoção através de Cristo. A Bíblia fala isso. Nós somos filhos por adoção de Deus através de Cristo. Ou seja, nós só conseguimos ser filhos de Deus se nós cremos em Cristo. Aí nós somos filhos adotivos. E existe uma relação muito importante para nós. Muito importante. Homem e mulher, casal. E eu não vou ser contra aqui a questão toda da identidade, como é que é? Negócio feminino, né? Como é que fala isso? Vou falar. A mulher querendo espaço na sociedade, como é que é? Como é que... Feminismo, né? Feminismo. Nada contra, gente. Vamos embora. Mas o homem tem uma função no casamento, que é dar a sua vida pela sua esposa. Como Cristo deu pela igreja. E a mulher tem uma função, ser submissa ao esposo, como a igreja, a noiva, é submissa a Cristo. Isso é bíblico, amados. Isso é bíblico. Se você quer comparar o que é mais fácil entre dar a vida e ser submisso, eu fico com o submisso. Nessa relação com Cristo. Mas, com a minha esposa, eu sei que quem vai dar a vida vai ser eu. Quem dá a vida sou eu. Quem tem que se colocar na frente do ladrão se ele chegar lá em casa sou eu. E às vezes dá uns barulhos aqui, ele vai lá e eu não. Mas eu tenho que ser o que vai lá ver o barulho. Cristo deu a vida pela igreja. E a igreja é sujeita a Cristo. Meus amados, isso faz parte da justiça de Deus também. O justo, ele viverá pela fé.
E eu não estou dizendo aqui que nós não somos pecadores, não. Mas se nós vivemos pela fé, olhando para Cristo, entendendo o poder do Evangelho, nós nos tornamos justos nele. Amém? Amém, igreja? Amém. Lembrem sempre, não desacreditem no poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, amados. E nós estamos participando, todos vocês, vocês, quem vai se chegar, quem vai estar aqui semana que vem, na outra semana, daqui para frente. Nós estamos começando um novo tempo como igreja. Muitos de nós aqui já somos 40, 50, 60 anos de igreja, sei lá. Eu, 41, 2, não me lembro mais, 42. Até porque eu nasci no hospital e fui para a igreja na semana seguinte, eu acho. Bem em seguida. As irmãs, a irmã Yolanda lembra de que eu chegando na igreja. Lembra de eu chegando na igreja? Qual foi a primeira palavra que eu falei na igreja? Ela estava lá. Amados, que nós possamos, estamos iniciando um novo trabalho, e eu sempre tenho falado isso rotineiramente, que nós nos lembremos quem é o condutor desse trem. Que nós nos lembremos quem está à frente desta comunidade, desta igreja. Uma vez, eu e a Kelly vinha conversando, e eu acho, meus amados, sem querer ser tendencioso, que foi nessa rua aqui. Sem brincadeira. Nós vínhamos de algum lugar, talvez lá daquelas bandas lá, né? Entrou na faixa aqui e pra cá. E aí aquela assim, mas não existe igreja sem problema. E eu falei, existe sim. Qual igreja? A igreja. Tá, mas qual igreja? A igreja. Cristo vai buscar uma noiva perfeita. A igreja. A igreja de Cristo, que ela está em todas as igrejas. A igreja é uma igreja. Existe uma igreja que vai subir com Cristo. Lá dos olhos puxadinhos, lá, o pessoal, todo mundo é uma igreja só. É uma igreja que vai subir com Cristo. E essa igreja, quando Cristo buscar, vai estar perfeitamente adornada para as bodas. Que nós nos lembremos, amados, e não nos esqueçamos do poder desse evangelho, amém? Você coloca de pé, vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos te louvar, meu Deus, nesta noite. E você pode orar também, meus amados, não precisa ficar em silêncio. Se você quiser, pode orar. Nós te louvamos nessa noite, meu Deus, por essa palavra que o Senhor falou conosco. Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós somos muito pequenos para entender. Na maioria das vezes, Pai, nós somos pequenos para entender. Mas nós carecemos, Pai, do convencimento do Teu Espírito Santo, para nos esclarecer, para nos convencer. Muitas vezes, Pai, quando nós olhamos com nossos olhos humanos, nós te pedimos, Espírito Santo, abra os nossos olhos da fé. Abra nossos olhos da fé. Nós cremos, Espírito, que a fé vem de Ti e é o Senhor quem acrescenta a nossa fé, mas nós precisamos buscar em Ti, nós precisamos ler Tua palavra, nós precisamos entender em Ti, Pai, e nós precisamos querer, assim como uma noiva sendo sujeita e submissa a Ti. Espírito Santo de Deus, começamos uma nova caminhada como igreja e nós entendemos que muitos desafios virão, de muitas ordens, Pai, mas nós queremos te pedir, Espírito Santo, nos ajuda, nos capacita a olhar com os olhos da fé, que olham para a cruz quando o pecado se apresenta, para quando o problema se apresenta e identifica que o Evangelho, que é a cruz de Cristo, as boas novas, é o poder de Deus. É o poder de Deus
Você pode dizer amém? O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, meus amados. O Evangelho é o poder de Deus para curar. O Evangelho é o poder de Deus para restaurar casamentos. O Evangelho é o poder de Deus para que igrejas sejam igrejas frutíferas e ganhem almas para o Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai, por essa palavra. Fala conosco nessa semana, Deus. Nos dá oportunidades, Pai, de colocar em prática esta palavra. Muito obrigado, meu Deus. É que eu te peço e agradeço neste momento. Amém. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Amado, você pode sentar rapidinho novamente. Chamar aqui o pastor Elias. A idade está chegando. Ano que vem é 40 para mim. Mas, meus irmãos, conheço então o pastor Luiz há mais de 20 anos, bem mais de 20 anos. A ele e toda a sua família, a boa parte da sua congregação. No momento em que eu estava na Quadrangular, Igreja Evangélica Quadrangular, e nós éramos obreiros credenciados, fui junto com ele antes da abertura da Igreja Atos. E os nossos caminhos tomaram caminhos diferentes, proporções diferentes, mas Deus sempre foi o vínculo, né? O elo que sempre nos uniu. Elo que nos uniu é pleonasmo, né? Mas tudo bem, deixa o erro de português aqui para fora. Mas sempre foi um irmão de grande oração, né? Aquilo que a gente denomina como alguém que o Espírito Santo dá, o dom que é raro e pouco distribuído, chamado dom da fé. O dom da fé é distribuído de uma maneira que a gente se assusta. E aqui eu não estou medindo palavras para dizer do lado dele. É tudo isso mesmo. É um homem de oração, é um pai, é um avô, é um homem que cuidou de uma igreja. Não é fácil, meus irmãos, fazer o que esse homem fez aqui. Fazer o que esse homem fez, na altura dos seus 60 anos mais, né? Dos seus quase 63 anos, tomar a atitude honrável de ouvir a voz de Deus. Quem dera eu chegar nessa altura do campeonato ainda ouvindo a voz de Deus e não ouvindo a arrogância do meu coração, as minhas atitudes erradas. É um exemplo para nós, meus irmãos. É um exemplo a vida do pastor Luiz. Amém? Se acostume a dizer amém. Se acostume a dar glórias a Deus. Eu gostaria aqui de fazer uma oração pela vida do pastor Luiz, mas estendendo essa oração também a todos que chegam aqui nessa noite. Nós ficamos muito felizes e preocupados com o que Deus está fazendo, mas muito alegres pela caminhada, pela trajetória que nós vamos ter aqui. Pastor Luiz eu conheço há mais de 20 anos. Outros irmãos, talvez aqui desde um pouco da infância de alguns, já que eu estou um pouquinho mais velho. Mas Deus é muito bom. Deus é misericordioso com as nossas vidas, nos dando a paz, nos dando conhecimento. E agora, meus irmãos, eu quero orar por vocês, pela vida do pastor, pela sua família. E no final eu vou entregar o microfonezinho para ele, para que ele possa fazer a oração final. Sabe fazer oração? É um homem de oração. Então, assim, vamos orar, meus irmãos. Se você puder ficar de pé, dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí. E pense, pode unir os corredores, não tem problema. Enquanto aqui nós oramos juntos, ore pela vida do seu irmão, ore pela vida do pastor Luiz, para que durante o decorrer dessa semana, Deus continue fortalecendo em nós o vínculo da paz, o vínculo que é o Senhor Jesus em nós. Amém? Senhor Deus, nós te damos graças nessa noite. Pedimos que o teu santo e soberano Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa trajetória, ele possa estar guiando as nossas vidas. Somos totalmente devotos, Senhor Deus, e totalmente apaixonados pelo Senhor Jesus. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é aquele a quem nós devemos a honra, Senhor Deus, o poder e a glória sobre todas as coisas. Obrigado, Deus querido, pela vida do pastor Luiz, Senhor Deus, do Luizinho, de um grande homem de Deus. A estatura, Senhor Deus, pouco importa e nós sabemos disso. O que esse homem tem, o coração que o Senhor tem colocado na vida dele, da sua família, Senhor Deus, e de todos que se fazem presente aqui, Senhor Deus, agraciados, Senhor Deus, com seus corações, Senhor Deus, e a sua mente, a sua devoção
em estar, Senhor Deus, confiando na voz do Teu Espírito Santo, que está nos guiando, nos conduzindo a um caminho para andarmos juntos. Andamos juntos, Senhor Deus, não porque muitas vezes precisamos, mas porque o Senhor quer que andemos juntos. Nós entendemos, Senhor Deus, as nuances da vida, Senhor Deus, as complexidades que podem se levantar durante os dias, mas nós queremos agradecer, Senhor Deus, pois em tudo, Senhor Deus, estaremos aqui unidos, Senhor Deus, numa só fé, num só amor, num só propósito, Senhor Deus, de glorificarmos a Ti, Senhor Deus, através das nossas vidas, através da nossa caminhada como cristãos. Nisso eu te agradeço, Senhor Deus, pela vida do pastor Luiz, pela vida da sua família, pedindo que o Senhor continue conduzindo, Senhor Deus, a um caminho de excelência, um caminho de santidade, um caminho de paz, e um caminho onde Tu, Senhor Deus, estejas trilhados em todos eles, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Nossa, Paulo. Pode sentar, irmão. Glória a Deus, meus irmãos. Em nome de Jesus. Se quiser falar alguma coisa, pode falar. Mas tudo que eu posso dizer é uma trajetória que Deus traça para a gente. E a gente leva por surpresa muitas vezes o que Deus faz. A gente leva mais. A gente confia. É uma das primeiras coisas que eu sempre coloquei no meu coração. É uma das coisas. Quando Deus te dá uma surpresa, Ele tem missão. Ele tem missão, e eu sempre levei por missão tudo aquilo que Deus me apresenta como surpresa para mim. Eu nunca me decepcionei com as coisas que Deus me apresenta. Nunca. Eu sempre confiei nele, sempre vou confiar. Porque Ele sempre foi justo e sempre foi bom. Deus é bom o tempo todo. Amém. Bom o tempo todo. Isso aí você tem que colocar no seu coração sempre. Você muitas vezes pode entrar, né, em confusão na cabeça, pensar, meu Deus, por que isso tudo está acontecendo? Mas eu digo para ti, amado, a mão de Deus nunca está fora da cabeça da gente, nunca está fora da vida da gente. Amém. Sempre Ele está cuidando. É a gente que muitas vezes parece que se torna teimoso e não quer ver o que Deus quer mostrar. Para mim, está sendo uma honra, está sendo... eu quero dizer para vocês aqui, amados, tomar essa decisão assim, como pessoa, não foi fácil. Mas como eu busco muito a Deus, eu fui em Deus e disse, Deus, se é isso que Tu quer, eu estou aqui para Te obedecer. E foi para isso que Tu nos chamou. Para Te honrar, para Te glorificar e Te exaltar nessa terra que nós andamos. E ser luz, né, amados? Luz, ser exemplo. Poder, né, deixar um bom legado para quem possa olhar para a gente e dizer, não, dá para confiar em Deus, porque ali a gente está vendo uma pessoa simples, mas uma pessoa que Deus já fez muita coisa na vida dele, e só pode ser Deus, não tem outro. Pessoa humana nenhuma vai fazer. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer por ele estar aqui, com todos, né? Bastante gente nova. Nova, estou dizendo em idade, irmão. Não estou dizendo em igreja, estou dizendo em idade, porque eu estava acostumado com pessoas, né, da minha idade, um pouco mais velhas do que eu. Mas glória a Deus, porque Deus me trouxe para cá junto com vocês. Quero aprender com quem está aqui. Se eu puder passar alguma coisa, eu quero passar, mas eu quero aprender também. Eu vim para aprender também, viu, amados? Eu não vim só para... Não, pastor Luiz, porque tem uma idade, né, caminhou na igreja, Deus já, né, dá para ele essa fé. Não, amados, eu estou aqui para aprender também. E quero aprender. E Deus me ajude a aprender. Porque de Deus, irmãos, de Deus eu nunca vou conseguir aprender, saber tudo de Deus, porque Deus, ninguém consegue explicar Deus. Deus é Deus. E pronto. Tudo que nós temos que fazer é só olhar para Ele e obedecer a Ele, como foi pregado aqui. Obediência é uma das primeiras coisas que nós temos que ter na nossa mente. Obedecer. Coração sensível à voz do Espírito Santo. Amém. Então, amados, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por estar aqui. Primeiramente, obrigado, Senhor. E obrigado a todos vocês, tá, amados? Por me aceitar minha família, aceitar as pessoas que vieram junto comigo. E digo uma coisa assim para vocês, com tudo que o Elias falou aqui.
me põe numa responsabilidade, viu? Mas eu sei que eu honro, porque 20 e poucos anos caminhando com o Senhor, sempre fui essa pessoa que eu sou na presença do Senhor. E acredito que vou poder ajudar muito naquilo que Deus me colocar para fazer na obra dele. Amém. Parado eu não fico, irmão. Sentado no banco eu não gosto de ficar, não. Eu tenho que estar me movimentando para Deus. Tá? E Deus tem que me ver, não eu tenho. Me desculpe dizer dessa forma para vocês, mas quem tem que me ver é Deus e não as pessoas, entendeu? Eu sempre botei isso no meu coração. Deus me vendo e concordando e me guiando, eu fico feliz. Em nome de Jesus. Então, mano, assim como o Elias me deu aqui para mim orar, para nós encerrar, eu quero orar, mano. Eu quero orar com vocês, em nome de Jesus, agradecer a Deus por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar, mano. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto maravilhoso que nós tivemos aqui. Glória a Deus pela palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai poderoso, nós queremos te agradecer, Pai querido, por esse momento, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por poder estar aqui nesta noite, Senhor, em comunhão com os irmãos, Pai amado. A tua palavra já diz, Pai amado, que a igreja, ela é um só corpo, Pai querido, um só pensamento, um só Senhor. E no Senhor nós confiamos e sabemos que o Espírito Santo que habita em nós, Pai, vai nos conduzir por esse caminho. Pai amado, nós vamos ter uma caminhada longa, sim, meu Deus. Mas eu sei que o Senhor estando na frente, nos conduzindo, eu sei que nós alcançaremos, Pai amado, a vitória, porque é o Senhor que dá a vitória. Então, Pai, dá a direção para nós, Pai. Nos dá, Pai amado, tudo aquilo que nós necessitamos, Pai, que venha do alto, Pai, que não venhamos a inventar coisas, Pai amado, mas que o Senhor venha dar para nós toda a direção, vai dar a sabedoria para os pastores que vão estar na frente desta obra, Pai. Abençoa a vida deles, Pai, dá sabedoria a eles, Pai, capacita cada um deles, Pai, a fazer a tua vontade, meu Deus amado, e que este povo, Pai, seja abençoado junto a Ti. Que nós venhamos a ter uma história, Pai amado, que pessoas venham, que possam ver em nós o Cristo, o próprio Cristo em nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos a dizer que as pessoas venham olhar para Cristo, mas que as pessoas vejam Cristo em nós. E que em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos ir para os nossos lares agora abençoados. E em nome do Senhor Jesus, amém, amém. E glória a Deus. E que Deus abençoe a todos e uma boa semana. Em nome de Jesus.